tendências na área de dados e AI, um overview sobre carreiras na área e dicas para quem já está ou quer se desenvolver no tema, além de tópicos relevantes como democratização dos dados e muito mais, foram temas abordados nesse episódio imperdível com o Luiz Henrique, nosso querido LH do Google. Acompanhe um raio-x completo sobre o mundo analítico agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast. Estou aqui com a Alex. Alex, como você está hoje para esse episódio? Imagina, estou animada. E adivinha o que a gente tem hoje? Convidados super especiais novamente. Exato. Luiz Henrique, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. E Caio Garvil, também, que está participando pela primeira vez aqui, gravando. Luiz, se apresenta aqui pra gente ouvir um pouquinho da sua, Legal, da sua bem, história. Eu sou o Luiz Henrique, mais conhecido como LH, né? Eu trabalho na área de Data Analytics, já tenho uma carreira aí de alguns anos, né, trabalhando nessa área. Eu trabalho no Google, hoje eu lidero algumas iniciativas para o mundo de varejo de bens de consumo, né, focado em Data e AI, basicamente apoiando clientes nesse segmento, né? Então, isso que eu faço. Meu papel hoje é evangelizar, trazer mais conhecimento em relação a Data e AI e, obviamente, acompanhar muitos desses projetos com esses clientes nesse segmento. Ah, muito bom. E você, Caio? Se apresenta aí pra gente também. Boa, prazerzão estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou gerente de operações na Artefact. Dentre uma das minhas responsabilidades é tratar parceiros como parceiros. E por isso que eu estou aqui junto com o LH. A gente já tem uma história bacana aí de parceria. Vem desde o ano passado. E bom, de novo, um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Ah, muito bom. E LH, vou te chamar de LH. Claro, tá? fica à vontade. Como que foi a sua entrada no mundo dos dados? Por que eu estou perguntando isso? Na maioria das vezes, as carreiras na área de dados, elas vêm de diferentes fontes, né? Vamos dizer, vem da engenharia, vem da neurociência, tem gente da filosofia que acaba parando na área de dados também. Como que foi a sua história até chegar? Legal, muito bom. Bem, assim, eu comecei a trabalhar com tecnologia mais de 15 anos, né? Então, eu sempre tive, digamos ali, um pezinho na tecnologia, trabalhei com hardware, trabalhei com software, fui desenvolvendo, digamos, experiência nessa área. Para começar, eu sou um profissional, digamos, zero tecnicamente falando, assim, não é a minha praia, não é, digamos, aonde eu me estabeleci, né? Então, eu desenvolvi uma carreira na área de tecnologia, porém na área comercial, na área de vendas, né? Basicamente, eu sou formado em administração de empresas, então não tem nada a ver com neurociência, não tem nada a ver com física, com matemática e coisas do tipo. Mas há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a desenvolver muitos projetos desenvolvendo produtos de dados, começando basicamente por BI, começando por ferramentas ali que envolviam algum tipo de dado, algum tipo de dashboard, por exemplo, algum tipo de inteligência para que eu pudesse trabalhar com dados. Então, digamos, essa foi minhas primeiras experiências com isso, vendendo algum tipo de tecnologia que tinha alguma coisa de dados, alguma coisa de BI. Então, foi aonde, digamos, eu comecei a dar meus primeiros passos no mundo de analytics, no mundo de data, no mundo de AI, né? E desde então, agora já são quase 4 anos no Google, né? Então, assim, foi aonde, digamos, eu me descobri ainda mais. Tecnicamente, eu posso dizer que hoje eu já estou na página 3. Então, assim, eu já caminhei um pouquinho, já consegui desenvolver muita coisa. Acho que o Google também tem muita influência nesse sentido, né? Para nos ajudar a ter um desenvolvimento contínuo, né? Então, acho que isso tem me ajudado. Mas antes do Google também, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas que me deram, digamos assim, boas experiências desenvolvendo produtos, desenvolvendo soluções, desenvolvendo aplicações e ofertas que eu pudesse, digamos, chegar num cliente, chegar numa empresa e resolver um problema de negócio, olhando para os dados e tangibilizando dados na tomada de decisão, para apoiá-los na tomada de decisão, automatizando algum processo, fazendo coisas do tipo. Então, isso, digamos, foram boas experiências que me ajudaram a ter uma visão, digamos, mais abrangente do ponto de vista de data e AI, né?
Ah, legal. E tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Sim, então, sem dúvida. É justamente trazer a tecnologia em função de uma geração de valor, de uma tangibilização do potencial disso em termos de cifras para o negócio também. E não só ficar ali na área... No mundo da lua, né? Exato, no mundo da lua. E dentro do que você tem visto relacionado ao mundo dos negócios e dados, né? A junção desses dois mundos, retail e CPG, né? Varejo e bens de consumo. Você tem visto muita mudança com relação à forma como as empresas têm buscado tecnologia e usado as oportunidades que têm sido mapeadas? Olha, sem dúvida. Assim, acho que nos últimos 2 anos a gente teve uma evolução muito grande, né? Principalmente porque as empresas perceberam que tudo bem, eu tenho dados estão brutos, muitas vezes eu não sei utilizar os dados, mas agora acho que o fato novo, né, o fato da gente ter IA generativa faz com que as empresas olhem e pensem, tá bom, eu tenho dado, eu sei como trabalhar talvez já alguma coisa, eu já tenho ali, digamos, uma evolução, um crescimento nesse sentido, mas elas estão percebendo que para que elas possam talvez ir para um novo patamar, elas precisam de fato aprender também a trabalhar com inteligência artificial. Do ponto de vista, como que eu posso automatizar um processo? Como que eu posso melhorar minha força de trabalho? Como que eu posso ser mais produtivo? Como que eu posso trazer mais inteligência para o meu negócio? Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o mundo de varejo de bens de consumo, a gente está falando de segmentos que são extremamente dinâmicos, né? Extremamente que, muitas vezes, uma mudança muito pequena num cenário externo, por exemplo, pode influenciar a minha margem, pode influenciar a forma como eu, muitas vezes, estou trazendo ali, no final do dia, o meu resultado. Então, a partir do momento que eu consigo aumentar a minha margem, a partir do momento que eu consigo reduzir custo, e como que a tecnologia pode me suportar nesse processo, automaticamente começa a ser algo benéfico para o negócio, né? Então, assim, como que eu posso, por exemplo, gerenciar melhor minhas campanhas? Como que eu posso otimizar o custo de uma campanha de marketing? Como que eu posso, por exemplo, automatizar um processo logístico, por exemplo, para que eu possa reduzir o custo de colocar o meu produto na casa do cliente? Então, tudo isso no final do dia gera um resultado positivo. Então, a forma como as empresas, na minha visão, a forma como as empresas estão olhando para isso mudou muito nesses últimos 1 ou 2 anos, vamos dizer assim, né? Mudou muito por conta de GenAI. Então, acho que isso tem sido um impacto bastante positivo. É claro que você tem empresas e empresas, segmentos diferentes, tamanhos e perfis diferentes. Algumas estão mais evoluídas nesse processo, outras estão começando, outras estão percebendo que se não começarem, vão ficar para trás. Então, acho que nesse processo é um processo que cada um vai ter a sua jornada, vamos dizer assim, né? Cada uma vai ter o teu perfil de atuar e a jornada vai ser um pouquinho diferente para cada uma delas, mas eu vejo realmente uma diferença bem significativa nesse sentido. Não, é legal, porque a partir do momento em que GenAI ganhou força, acho que ficou mais evidente ainda para todo mundo o poder e o potencial da tecnologia, né? De AI como um todo. Muitas vezes as pessoas começaram a prestar mais atenção em AI com o GenAI, a partir do GenAI. As pessoas não conheciam tanto, exato. E o GenAI, apesar de ter esse poder todo, tem uma certa dificuldade de virar produto. A gente tem observado no mercado que muitas das iniciativas de GenAI, elas estão parando ali no nível de POC. Ela tem aquele efeito uau, né? Que a pessoa vê, putz, realmente tem uma inteligência ali atrás que está fazendo uma coisa legal. Mas isso, para virar um produto, tem um certo gap. É muito fácil pegar, hoje em dia, com o avanço das ferramentas de GenAI e criar uma POC, mas transformar isso em produto é um passo além. E como que você tem visto a relação das empresas que você tem contato com esse desafio? Você acha que elas já estão conseguindo chegar no nível de produto ou elas estão entendendo, realmente tem um certo desafio aqui, eu preciso me preparar um pouco melhor ali para ter os dados, para conseguir construir o produto, para trazer talvez uma AI tradicional antes de usar a GenAI? Como que está sendo essa dinâmica? Olha, é interessante essa pergunta, porque assim, pipeline de projeto, a ideia de aplicação todo mundo tem, né? A gente vai, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa boba hoje no Google, a gente consegue ver uma série de aplicações, uma série de possibilidades. Mas eu acho que passa pelo processo de que se eu não tiver dados e não souber como trabalhar meus dados, dificilmente eu vou colocar isso para virar de fato um produto aplicável ao meu negócio. Então, acho que do ponto de vista de aplicação, passa pelo processo de você entender
como que pode se aplicar ao seu negócio e como que pode dar um resultado rápido. Muitas vezes a gente quer transformar algo gigantesco, pegar muitas vezes, eu tenho um problema que eu quero aqui resolver um problema e a inteligência artificial vai me ajudar. Tá, mas você tem time, você tem conhecimento para isso, teu time é um time qualificado, é um time que está avaliando, olhando para o mercado, olhando todas as tecnologias disponíveis, você tem um budget que você está disposto a gastar ou investir, digamos, né? Para poder, digamos, te trazer um resultado, mesmo que esse resultado não seja benéfico num primeiro momento, não vai ser o melhor resultado do mundo. Então, acho que o fato é... Não adianta a gente ter vários projetos, várias ideias mirabolantes, se a gente não souber também que no primeiro momento é difícil, né? Tem uma linha do tempo, que é uma linha considerável para que isso se transforme em produto, para que isso se transforme em aplicação para o negócio. Então, por exemplo, existe muita empresa falando, por exemplo, de criar assistentes, por exemplo, de atendimento. Existem muitas empresas falando de você automatizar uma campanha. Tem muita coisa, por exemplo, relacionada à automação de tarefa. Pesquisa, por exemplo, de você poder fazer, por exemplo, uma pesquisa dentro dos seus documentos, dos dados que você tem. Você ter, por exemplo, um auxílio ali, de você, por exemplo, poder pesquisar dentro daqueles documentos e coisas do tipo. Então, existem várias coisas que podem ser feitas. Mas o quanto que isso é benéfico para o teu negócio? Existe, por exemplo, ferramentas que permitem que você possa enriquecer o teu dado. Né? Você pode ir lá e criar um código, por exemplo, para enriquecer o teu dado. Então, você tem muito dado bruto, e aí você tem lá engenheiros de dados, né, que estão gastando horas e horas e horas a fio desenvolvendo código, desenvolvendo maneiras, por exemplo, para analisar aquele dado, e você pode utilizar a inteligência artificial para gerar códigos para te auxiliar nesse processo. Né? Então é uma coisa simples que vai facilitar a vida do engenheiro. Tecnicamente falando, talvez ele não vai dar um retorno para o negócio, mas ele vai estar dando um retorno para o teu time de engenheiros que vai estar fazendo algo melhor com os dados, né? Então, acho que existem várias possibilidades, você tem que estar disposto a pagar o preço. Acho que esse é o ponto. Acho que você mencionou uma coisa que era interessante. Algumas vezes a gente tem um use case, tá? E vai pensar, e talvez na sua posição é sempre difícil, mas o cliente vai pensar, tá bom, vou colocar a tecnologia, meu produto deveria funcionar. E não, a tecnologia sozinha não funciona se não temos dados certinhos, se você não tem o time, se você não coloca o investimento para a evangelização depois dessa tecnologia dentro da empresa. Então, acho que justamente talvez ainda mais você na sua posição de trabalhar numa empresa de tecnologia, de ter um pouco esse momento onde você vai ter que se justificar, tipo, o use case. A ideia era boa, tá? A tecnologia, a gente acredita muito também na capacidade dessa tecnologia, mas se o conjunto não funciona, não é só por causa disso. Sim. Tem muitas coisas que entram aqui. E acho que talvez mesmo, Caio, acho que você trabalha justamente para ajudar as tecnologias a achar os bons parceiros. E acho que talvez onde, por exemplo, no seu caso você entra, de tentar ajudar os clientes a entender um pouco que não é só uma questão da tecnologia, é um conjunto mesmo de pessoas, de dados, de processos. Sim. Exato, e eu acho que aqui é muito mais, a gente está falando muito mais de uma oportunidade do que o contrário, né? Então, acho que há 2 anos atrás, 3 antes de surgir as LLMs no geral, a gente tinha o cenário oposto. Acho que a gente tinha pouca conversa e pouco brainstorm de possíveis use cases que poderiam ser relevantes ali para o negócio. Só que a gente passou agora para uma discussão onde é super acessível. Acho que o conhecimento, de certa forma, já está difundido no mercado. Tem programas, cursos online de graça para todo mundo. E as pessoas estão começando a discutir mais sobre isso. Só que talvez o próximo passo é ter essa organização, talvez identificar melhor quais são os cases que mais fazem sentido para aquele momento, e não necessariamente só descartar aqueles que não fazem, né? Talvez sim, alguns fazem mais sentido do que outros, e esse a gente deveria saber priorizar. E por isso que eu acho que a gente está falando muito mais de oportunidades aqui do que de fechamento de portas, né? O que é bom, dado que a acessibilidade que grandes empresas têm difundido, como Google, Microsoft, AWS, etc., isso colocou em pauta mais discussões sobre AI, o que possibilita grandes portas se abrindo no mundo de dados, né? Eu acho que a gente tem um ponto muito positivo, né?
GenAI virou um buzzword, vamos dizer assim, e todo mundo está falando sobre. Então isso é muito legal, porque, por exemplo, quando eu vou falar com algumas empresas, todo mundo quer saber, tá bom, o que vocês fazem, o que você tem? Então isso é muito legal. Eu, assim, todo o meu mundo de tecnologia, tudo que eu já trabalhei ao longo dos anos, aí mais de 15 anos atuando com isso, eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente me perguntando sobre o que eu fazia, como que funciona, como que isso pode me ajudar. E o mais legal da inteligência artificial, falando de AI propriamente ou de GenAI, é que ela pode ajudar empresas e pessoas físicas, né? Então, você, enquanto pessoa, você pode utilizar uma ferramenta para o teu dia a dia. Você pode fazer uma apresentação, você pode criar um documento, você pode, por exemplo, utilizar no teu dia a dia para automatizar algum processo, automatizar alguma tarefa que você está acostumado a fazer. Então, essa democratização que o Caio está falando é algo muito legal. E assim, eu trabalhei em empresas lá nos primórdios, vamos dizer assim, eu trabalhava, por exemplo, na Xerox, né? Vendendo lá copiadoras e impressoras. Eu não vou vender copiadora e impressora para uma pessoa física, dificilmente eu vou ter essa oportunidade. É mais comum eu vender para um escritório, para uma empresa pequena e tal, mas não vou vender. Então, assim, isso é legal, é uma tecnologia acessível, né? Como ele estava falando, do ponto de vista de acesso, né? A gente trabalha muito nesse sentido também. Então, a gente também quer democratizar. Eu falo muito sobre isso, né? Eu tenho feito vários eventos, discussões, tenho participado de palestras nesse sentido, com o intuito de mostrar que isso é algo factível para o teu negócio. Pensando como a Alex colocou, né, de você ter um caso de uso, seja ele pequeno ou grande, transformacional ou não, mas como que eu posso ter um ganho? E eu acho que o fato é de que todo mundo está falando sobre e está muito mais fácil de se utilizar a um custo muito acessível, muito baixo. Então, acho que isso é muito legal. Quase zero, muitas vezes. Você trouxe um ponto interessante aqui com relação ao custo. Eu acho que uma coisa que era praticamente impossível há pouco tempo, hoje tá virando uma commodity, né? Que é o acesso à tecnologia. Sim. Todo mundo vai ter acesso à tecnologia. E talvez a grande diferença que vai existir não seja a tecnologia em si, dado que todo mundo vai ter acesso a ela, mas como usar a tecnologia. E aí entra todo o outro ponto que a gente estava falando aqui. Qual dado que eu tenho, como que eu consigo catapultar o resultado usando essa tecnologia, usando os meus dados próprios para colocar o resultado do que está ali dentro do contexto da minha empresa. Qual o problema que eu estou querendo resolver, como que eu transformo essa tecnologia num produto que de fato vai ter usuário dentro da empresa e vai de fato gerar o valor, vai gerar um insight que eu preciso para tomar a minha decisão. Então acho que a gente sai de um contexto em que era praticamente impossível pensar em algumas coisas que a gente tem visto hoje em termos de aplicabilidade, caso de uso, para um contexto em que é muito possível, mas agora o problema talvez seja possibilidades demais. E aí precisa voltar e focar. Porque antigamente era o que dava para fazer, você ia lá e fazia. Agora tem tanta coisa que dá para fazer que você precisa entender o entorno ali e focar naquele problema e nos insumos que você consegue alavancar junto com a tecnologia para fazer sentido, né? Para parar de pé e sair um pouco da buzzword e tudo que todo mundo fala e a POC. Aí vem a superar. POC. Exato. E ir para o próximo passo. Não, e eu acho interessante esse tópico de custos, que falando especificamente de GenAI, né? 4 anos atrás, quando se lançou lá o ChatGPT, digamos. A gente vê gráficos de ano a ano, os custos de preço de token, de utilização, cai exponencialmente. Então, cada vez mais que a gente sabe que existe uma corrida tecnológica dos principais players de LLM e isso faz com que o preço por token abaixe bastante, consequentemente o custo, e cada vez mais projetos de dados e AI se tornam mais acessíveis, né? E é claro, não estou falando que é um custo baixo, né? Talvez tenha uma parcela relevante de quantidade de grana ali, mas quando a gente pega o valor que traz desses projetos, até falando do podcast aqui, como trazer gerar valor de negócio através dos dados, a gente vê que o ROI é altíssimo, né? Então, beleza que o custo é baixo, mas o valor que entrega é altíssimo.
né? Eu acho que o que a gente está vendo agora é que existe muita coisa, obviamente, sendo falada, e é um momento de tangibilizar, ver o que funciona, o que não funciona, o que faz sentido utilizar. Tem muitas tecnologias que vão surgir e talvez daqui 6 meses, 1 ano, a gente não vai mais ouvir falar delas, porque, obviamente, elas não faziam sentido, né? Então, acho que a gente tem uma linha também, acho que a barreira de acesso hoje, ela é uma barreira baixa, né? Então, acho que tem muita coisa legal no mercado para a gente poder entender, conhecer, aplicar, né? Acho que é um momento para todo e qualquer tipo de empresa, segmento, poder extrair valor disso de alguma forma. Algumas ferramentas a gente vai perceber que não vão fazer sentido e a gente vai buscar outras ferramentas que realmente façam sentido. Eu até estava lendo um material, né, que fala um pouquinho sobre tendências, né, que fala sobre quais são as principais áreas que vão se beneficiar da inteligência artificial. Obviamente que todas as principais áreas das empresas podem se beneficiar da inteligência artificial, mas existem áreas que, obviamente, que são áreas, de novo, mais dinâmicas, que vão se beneficiar mais. Então, se você pegar, por exemplo, uma área de marketing, uma área de produtos, uma área de atendimento ao cliente, uma área comercial, uma área de negócio, são áreas que vão se beneficiar mais, né? Então, por exemplo, segmentos que são mais atrasados tecnologicamente, obviamente, você vai ter talvez um gap maior de aplicação para que você possa gerar valor, para que você possa colher esses benefícios. Mas eu acho que o legal nesse gráfico que eu estava vendo, por exemplo, tinha uma matriz de 10 mil casos de uso, ou 10 mil projetos, né? E tinha pelo menos, se eu não me engano, 14 ou 15 áreas diferentes do negócio que poderiam ser impactadas, que vão desde finanças, fraude, segurança ou logística, por exemplo, marketing, vendas. Então, várias áreas estão sendo beneficiadas. Então, isso é muito legal. Então, é uma tecnologia que todo mundo pode, de alguma forma, acessar, comprar, se beneficiar, né? O custo, obviamente, não é zero, né? Tem muita coisa sendo feita também, isso é legal, acho que mencionar. Tem muita ferramenta que está sendo colocada no mercado onde você não paga para acessar, né? Você vai lá, acessa talvez uma partezinha dela ali sem custo, digamos assim. E eu acho que isso é muito legal, porque vai democratizar de novo o acesso e vai facilitar para que as pessoas possam utilizar, né? E eu acho que até tem um exemplo meu pessoal. Eu tenho um filho de 12 anos que ele adora utilizar a inteligência artificial. Ele baixa os aplicativos, ele gosta das tecnologias, ele vai lá, acessa e começa a utilizar para fazer coisas que ele não fazia, talvez, e que eu não fazia na idade dele, obviamente, né? Então isso é muito legal. Isso é o acesso, a barreira do acesso é muito baixa hoje, né? Agora imagina essa geração que já está tendo contato com isso nessa idade, o que vai ter de capacidade para explorar essa temática quando tiver na nossa idade aqui. Sim. 20 anos, com 30 anos, ele vai ter usado 20 anos de inteligência artificial. Imagina, para pensar. É muito louco, é utópico pensar nisso, mas assim, é isso que vai acontecer. Quando você se apresentou, você falou que um dos seus papéis é justamente evangelizar. Então, acho que a nova geração, a gente não vai precisar evangelizar. Vão ser eles que vão claramente... evangelizar a gente. São auto-evangelizáveis. Isso. Mas hoje, que trabalham hoje, claramente, acho que a gente já falou muitas vezes que a tecnologia é boa, tem muitas oportunidades, a gente acredita muito no valor de tudo isso, que tem um rol positivo. Mas acho que a grande barreira de hoje de acessar justamente esse valor que está tão promissor é essa questão de evangelização. Então, gostaria de ouvir um pouco como você faz isso, tá? Porque acho que a maior dor, talvez, é de que todo mundo esteja ciente do que existe, sabendo que as tecnologias estão evoluindo cada 6 meses, então como você mesmo se assegura de passar a informação certa nessa evangelização, como você ataca isso? Olha, boa pergunta. Eu tenho feito isso de várias maneiras, né? Desde o momento assim que eu, obviamente, eu tenho participado de muitas discussões, reuniões, onde muitas vezes são reuniões para falar de um produto, de uma aplicação, muitas vezes é uma palestra, muitas vezes é por exemplo, as empresas têm percebido da importância de fazer, por exemplo, um evento para falar sobre os benefícios da inteligência artificial, para falar de casos de uso, para falar, por exemplo, me fala um pouquinho das referências que existem, por exemplo, no mercado, o que vocês estão fazendo, o que vocês já fizeram. Então, acho que o ponto talvez a gente não tenha esse costume muito forte ainda
e aí eu digo talvez não enquanto Brasil, né? Mas são poucas as empresas que dedicam um tempo significativo das agendas delas, digamos, para fazer evangelização, né? Para falar dos benefícios, para falar de como que as tecnologias estão mudando, dos produtos que você está lançando. Então, por exemplo, eu vou falar assim, eu gasto muito tempo, ou invisto muito tempo, de novo, né? Eu invisto muito tempo, muito do meu tempo aprendendo sobre essas tecnologias, né? E da mesma proporção que eu invisto muito tempo aprendendo, seja por meio, por exemplo, de um vídeo no YouTube, por exemplo, que você vai lá e aprende sobre isso. E aí eu faço o efeito contrário, que é como que eu vou agora para o mercado e vou pegar um cliente e vou, por exemplo, numa sala com 50, 100 pessoas, 200 pessoas fazendo esse processo. Eu não quero, obviamente, pensar de que isso é difícil de se fazer, muito pelo contrário, né? Mas imagina o seguinte, todo executivo hoje, como que ele pode se beneficiar da inteligência artificial no seu dia a dia? Para automatizar, por exemplo, alguns processos de coisas que ele faz no seu dia a dia e utilizar a inteligência artificial, né? Na sua agenda, na criação de um documento, na análise de um contrato, por exemplo, na relação que ele tem, por exemplo, ali no dia a dia. Então, existe muita coisa que pode ser feita que muitas pessoas não estão parando para pensar. Então, por exemplo, há alguns meses atrás eu participei de um evento que era uma empresa que criou uma iniciativa de criar como se fosse uma semana de inovação e tecnologia, por exemplo, né? E eles me convidaram para, por exemplo, mostrar tudo aquilo que a gente tinha feito, tudo aquilo que a gente poderia criar do ponto de vista de ferramentas, casos de uso, referências, projetos gigantescos ou coisas diferentes que poderia ter alguma sinergia com o que eles faziam. E isso é muito legal, mas a gente conta numa mão a quantidade de empresas que fazem isso, a quantidade de empresas que param para investir nesse tipo de iniciativa, né? Então, acho que esse é um ponto de que talvez as empresas estão tão, muitas vezes, atarefadas também, né, com o seu negócio, enfim, e que muitas delas não conseguem fazer esse tipo de ação. E acho que esse é um ponto que talvez a gente precise ter mais, talvez, né? Então, esse é um ponto que, assim, eu passo muito tempo fazendo isso, mas eu acredito que muitas vezes são coisas que eu crio e busco criar, por exemplo, de criar uma situação onde eu possa evangelizar mais. E menos, talvez, de que as empresas estão fazendo para que elas possam se auto-evangelizar e trazer pessoas de fora para agregar valor, para falar de possibilidades, para falar de aplicação, de como que eu posso criar um benefício para o meu negócio e coisas do tipo, entendeu? Então, acho que é muito nessa linha. Pode ser por meio de uma aula, pode ser por meio de uma palestra, pode ser uma demonstração de um podcast. Várias coisas que existem, né? E nesse sentido, a gente tem pensado muito nisso, né? Enquanto organização, e aí falando assim um pouquinho do que a gente faz enquanto Google, a gente cria muitos documentos, a gente tem um podcast também, a gente tem os canais no YouTube, a gente tem várias coisas para educar e para trazer realmente conhecimento para as pessoas, para ajudar nesse processo de ajudar nessa evangelização, entendeu? No final das contas, esse processo de evangelização é um processo de inovação, no final das contas, né? A pessoa vai aprendendo as oportunidades de inovar dentro do contexto de negócio delas, porque dentro do negócio, beleza, eles já estão ali imersos, agora a oportunidade vai aparecer no que está em volta, é no que ainda não foi visto. E precisa ter uma certa vontade de buscar esse desconhecido ali, muitas vezes desconhecido, para conseguir identificar as oportunidades. Eu lembro de um relatório, sei lá, talvez eu tenha visto isso 4 ou 5 anos atrás, que falava de que 1 em cada 3 executivos, eles não confiavam nos dados que estavam ali disponibilizados na frente dele, né? Mas por que ele não confiava nesses dados? Ou ele não confia nesses dados ainda, né? Talvez. Porque ele não sabe de onde veio, como foi feito, como que se chegou naquele relatório, como que se chegou naquela informação ali tangibilizada na frente dele. A gente consegue hoje quebrar essa barreira? Existem ferramentas que podem nos ajudar a democratizar esse acesso, essa informação e tudo mais. Mas eu acho que o papel, por exemplo, também, né, de um profissional de tecnologia, um profissional que trabalha com dados, com AI, com GenAI, é ele também trazer a visão de como que as coisas são feitas, né? Mostrar, digamos, o behind the scenes, né? Então, assim, atrás das câmeras, o que está acontecendo ali para criar esse relatório? Quanto mais ele tangibiliza esse processo, mais fácil fica para que a empresa entenda que, putz, eu também faço parte do processo, né? O executivo falar assim, eu tenho que ser o profissional que vou conhecer
tecnologia, que vou conhecer inteligência artificial para aplicar no meu negócio, para que eu possa ter um benefício e mostrar para o meu time que eu estou engajado na inovação, na tecnologia e coisas do tipo, né? E assim, no final das contas, a pessoa vai evoluir junto com o negócio fazendo isso, né? Sim. Ela vai tanto entender o que acontece ali behind the scenes, quanto ela vai ver a necessidade de investir mais, talvez pensando que, podia estar melhor. Esse dado aqui talvez esteja errado, porque, sei lá, minha infraestrutura de dados não está legal. Eu poderia investir um pouco mais, colocar uma ferramenta, uma arquitetura um pouco mais moderna para conseguir ter esse dado mais acurado e mais curado também. E a partir daí começar a usar mais isso dentro do meu negócio. Senti um pouco de falta disso também, né? De evoluir essa outra parte para dar insumo para usar os dados ali na ponta. Sim, sem dúvida. E eu queria voltar um pouquinho sobre as características do setor que você acompanha mais, porque você disse muito relacionado ali ao varejo de bens de consumo. É um setor que tem algumas características bem específicas. Por exemplo, o dinamismo, a questão do preço é bem importante. A margem costuma ser bem apertada, então qualquer esticada ou apertada na margem já tem um impacto muito grande. Como que você vê o setor de varejo e bens de consumo relacionados a dados assim, de agora para frente? Você comentou um pouco da evolução no sentido, né, que foram vendo mais importância, mas e de agora para frente? Você acha que vai cada vez mais seguir nesse caminho? Qual que é a sua Eu acho percepção? que sim, eu acho que tem um espaço aí bem legal, tem se falado muito, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre hiperpersonalização, né? Então acho que a possibilidade da gente poder conhecer mais o cliente. Então imagina o seguinte, se no passado custava X para você conhecer o cliente, eu acho que o fato de você ter modelos de machine learning, de você ter, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, vai possibilitar que você conheça mais o teu cliente a um custo menor. Então, se você já tinha um budget apertado, talvez você vai ter mais possibilidades com esse budget, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto legal, né? Acho que a gente tem mais possibilidades na mesa, talvez com os mesmos dinheiros disponíveis, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é legal. Eu acho que existe, sim, um dinamismo nesse setor. Eu já trabalhei com outros segmentos também, trabalhando com ferramentas de BI, com ferramentas até mesmo de machine learning, por exemplo, até mesmo de dados, de integração de dados, de outras ferramentas relacionadas ao encanamento, talvez ali da parte de dados. Mas o mais legal é que eu acho que esse segmento, por ele talvez não ser tão, vamos dizer assim, regulamentado, diferente, por exemplo, de quando você fala de um banco, diferente, por exemplo, de você fala de segmentos, por exemplo, setor público e coisas do tipo. Então, esse é um segmento que ele pode experimentar muito, né? Você experimentar, eu quero conhecer melhor meu cliente. Então, você tem dados transacionais, você tem dados históricos, você tem ferramentas que você vai lá e começa a testar. E como o custo, a barreira de entrada, a gente está falando que talvez ela é mais acessível, isso facilita para esse segmento, né? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente está discutindo. Então, assim, quando eu trabalho com um segmento, talvez ali um segmento de empresas mais selecionadas, vamos dizer assim, um segmento mais enterprise, empresas maiores e tal, mas elas tem muitas empresas que estão num nível, digamos assim, mais de maturidade maior, outras que estão num outro nível, obviamente, ainda começando, mas o mais legal é que todo mundo está olhando meio que para o mesmo lado, assim, como que eu posso conhecer melhor meu cliente, como que eu posso colocar o melhor preço, como que eu posso otimizar minha cadeia logística, como que eu posso, por exemplo, automatizar um processo, como que eu posso, por exemplo, tornar o meu processo interno um processo mais dinâmico, né? Então tá todo mundo meio que olhando para o mesmo, não vamos dizer para o mesmo lado, é claro que algumas estão num nível de maturidade diferente, você tem empresas que obviamente conseguem ser mais eficientes nesse processo, mas o mais legal é que todo mundo tá olhando assim, como que eu posso encontrar o meu cliente certo? Como que eu posso colocar o produto certo na hora certa para o meu cliente certo? Né? Então tá todo mundo olhando meio que para esse mundo, né? E isso é legal. E, de novo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, tava todo mundo assim, que bicho é esse? O que eu faço? Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Não, deixa eu ver o que ele vai fazer primeiro. Aí, dependendo do que ele fizer, se ele vai gastar mais ou menos, se ele vai quebrar a cara, talvez deixa ele fazer a POC dele primeiro, deixa eu ver o que ele vai colocar no mercado. Então, isso é legal. Eu acho que tá todo mundo assim,
E é legal, porque tá todo mundo assim, vamos colocar isso para colocar agora, vamos colocar em produção agora, vamos tentar fazer isso rápido. Tá todo mundo querendo ir rápido, isso é legal. Eu acho que tá todo mundo meio que assim, querendo adotar de uma forma mais rápida. Então, acho que isso é muito legal, porque tá todo mundo querendo meio que... vamos apanhar junto, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar de resultado. Perder um pouco do medo. O pessoal acha que tá perdendo um pouco do medo, porque tá vendo que tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo aplicando, e tem gente já colhendo fruto, né? Você tava falando sobre tirar a barreira ali de fazer um teste, de fazer uma POC e virar produto. Tem muita gente fazendo muita coisa legal com isso. E tá todo mundo vendo que dá resultado. Então, assim, se tem gente fazendo e está dando certo, eu também posso fazer. Posso até quebrar a cara um pouquinho, mas eu também posso aprender disso e posso tornar isso um benefício para o meu cliente, tornar isso benéfico para a minha empresa, para o meu negócio. Encontrar um caso de uso, um caso de negócio para aplicar e vamos embora todo mundo junto, no mesmo barco, entendeu? Nada melhor do que ver o coleguinha... tendo sucesso com a iniciativa pra Exato, pra às fazer vezes também, o que ele errou, que eu não vou fazer igual. Exato. E vambora. Acho que esse é um caminho muito legal, é um caminho, na minha visão, humilde visão aqui, é um caminho sem volta, assim. Acho que tá todo mundo assim, vamos quebrar a cara junto, opa, quebramos a cara, vamos lá agora, volta e vamos fazer diferente. E tá tudo certo, entendeu? Acho que isso é legal. Então é uma indústria onde a demanda está pedindo para isso. Sim. Eu quero hiperpersonalização mesmo. Sim. Quero algo omnicanal. Porque se eu tenho a margem pequena, eu tenho pouca margem para errar também. Se eu errar e gastar muito, eu vou fazer a personalização errada, eu tô perdendo dinheiro. O custo de aquisição do cliente, se ele for menor, ponto para todo mundo, né? Então eu não posso também errar nesse cenário, vamos dizer assim. Eu tenho que errar menos, vamos dizer assim, né? Não, é legal. Eu tava lendo sobre esse assunto e tem um cara que eu sigo, chama Walter Longo. Ele é um grande comunicador de AI e tal. E eu achei interessante que ele falou que antigamente a gente tinha que caminhar para não perder a corrida de mercado. Só que hoje em dia a gente tem que correr para manter o pacing que você tá. Então, eu acho que é um pouco disso. Não só grandes empresas estão investindo cada vez mais em AI e se desdobrando para colocar em produção essas tecnologias. Mas os pequenos e médios também estão olhando para o mesmo lado, né, LH, igual você falou. Então, dado a demanda de mercado, que existe essa demanda e personalização, enfim, eu acho que cada intervalo de tempo que as empresas não investem e olham para o amiguinho fazendo a POC, eles já estão ficando para trás. Sim. Porque se der certo lá, aí você vai começar aqui e o cara já começou outra. Entendeu? Então, acho que a gente tem um pouco dessa corrida por testes e POCs para dar certo, e acho que é uma consequência da corrida de mercado. Acho bem interessante. Acho que a gente estava falando sobre evangelização, né? A gente já tem uma facilidade talvez seja muito forte, mas uma menor dificuldade de evangelizar hoje do que a gente tinha antes, justamente por conta dessa evolução da área da tecnologia, de AI. Então as pessoas já têm um pouco da visão, daqui a pouco provavelmente você não vai precisar nem convencer da importância de usar dados e AI, a pessoa já vai querer, porque ela tá ali no limite da margem e ela precisa de alguma maneira correr, igual você comentou, Caio. E aí as coisas começam a caminhar de um jeito mais estruturado no ponto de vista de querer usar a tecnologia, de testar e tal. Apesar de agora a gente já tá num ritmo, como você também falou, bem mais acelerado do que a gente observava antes. Sim. LH, você também tem um papel de professor convidado em algumas instituições aqui, que tá dentro do tema, mas é uma iniciativa em paralelo que você faz aí com a sua atividade do dia a dia. Conta pra gente um pouquinho de como que é isso, qual é o conteúdo que você Na verdade, participa. É muito mais um metido ao professor do que qualquer outra coisa, né? Eu gosto muito desse processo de ajudar as pessoas a compreenderem e de uma forma simples, assim, né? Sem muito techniquez, vamos dizer assim. Então, muito do que eu faço é mostrar das tendências tecnológicas, o que existe do ponto de vista de criação de produtos,
o que está sendo feito, por exemplo, por grandes empresas. Então, esse convite ele surgiu, né, há mais ou menos um ano e meio atrás. Eu fui convidado principalmente numa primeira vez pela FGV para vem que dar uma aula e tal, e a gente quer mostrar para a nossa turma de mestrado o que existe do ponto de vista, por exemplo, de produtos relacionados a dados, analytics e AI, e como que os nossos alunos podem se beneficiar disso no negócio deles, né? E eu comecei a perceber o seguinte, que existia... não vamos dizer assim, uma demanda reprimida, né? Mas a gente sabe que a academia, obviamente, né, é diferente a forma como é ensinado, como é compartilhado. Sim. O conhecimento que é, obviamente, aplicado na academia, nem sempre, obviamente, ele acompanha 100% a indústria. E tem várias, obviamente, universidades que acompanham esse ritmo e estão fazendo um trabalho excepcional nesse sentido. Então, assim, eu fiquei bastante contente com esse convite. E já fui convidado outras vezes, então agora eu faço um trabalho ali meio que recorrente, né? Eu tenho feito algumas aulas em algumas instituições e é muito no sentido de mostrar como que eu posso aplicar inteligência artificial, dados, analytics, a integração de dados, de você trazer dados de múltiplas fontes, por exemplo, para o negócio. Então, assim, seja, por exemplo, eu estava, por exemplo, numa aula, né, alguns meses atrás, que tinha, por exemplo, gente de construtora, de empresas logísticas, tinha gente do varejo, tinha gente de banco, tinha gente de banco de investimento. São perfis completamente diferentes. E quando o cara olha, ele fala assim, talvez esse case não tenha a ver com o meu negócio, mas eu entendi que isso pode ser aplicado por A, B, C funcionalidades, eu poderia fazer isso no meu negócio, né? E até conversei, por exemplo, um segmento que eu não conheço tanto assim, que é um diretor de uma construtora, e ele falou assim, cara, eu nunca tinha pensado de que isso poderia ser benéfico, por exemplo, lá no canteiro de obra, né? Eu nunca pensei que isso poderia me trazer, por exemplo, uma vantagem competitiva, vamos dizer assim. E foi muito legal, né? Porque a gente percebe que existe talvez um gap entre o conhecimento teórico e a prática e daquilo que a gente pode trazer de benefício. Então, muito disso que eu tenho feito também faz parte desse processo de evangelizar, de mostrar os benefícios. Então, eu já trouxe, por exemplo, eu já tenho trazido comigo alguns potenciais clientes que me procuraram depois da aula e falaram assim, eu trabalho na empresa tal, vamos lá, vamos falar de um projeto, vamos falar de uma iniciativa, você pode dar uma aula pra gente depois sobre isso também, você pode fazer uma palestra, a gente vai fazer um evento assim. Foi muito engraçado, né? Uma empresa do segmento de saúde me procurou depois de uma aula que eu fiz na FGV há alguns meses atrás, e eles falaram assim, a gente tá com uma dificuldade muito crítica de ensinar os nossos diretores, nossos VPs, nosso board sobre essas novas tecnologias. A gente quer mostrar os benefícios disso. Você topa fazer uma aula na mesma linha que você fez ali na universidade? Você topa bater um papo com eles? Cara, maior prazer, vamos lá, vamos bater esse papo. Então isso é legal, porque os caras viram assim, a gente tá perdido, assim, a gente não sabe o que tá sendo feito no mercado, a gente talvez não tem tanto esse conhecimento, a gente tá tão, assim, na vanguarda do nosso segmento e a gente precisa entender. Então, acho que isso também é uma oportunidade bem legal do que tá acontecendo agora, sabe? Então, acho que as empresas, de novo, estão percebendo que se elas não se diferenciarem até nisso, na busca pelo conhecimento, elas vão ficar meio que para trás, né? Nessa corrida aí, o pace vai ficar um pouco diferente, um pouco destoado, vamos dizer assim, né? Não, legal. E, bom, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui até então, né? Essa participação ali como professor convidado. E aproveitando aqui o tema, o nosso ouvinte aqui, ou quem está assistindo no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer plataforma, que está pensando, eu acho legal tudo aí que eles estão falando, gosto da tecnologia, enxergo que de fato tem valor, mas eu ainda não sei como começar. O que eu faço para pegar uma trilha ali talvez uma trilha de estudo, ou uma trilha de aprendizado, ou onde eu devo focar para eu começar a entender melhor como aplicar essa tecnologia no meu negócio? Porque tudo que foi falado ali eu concordo, mas eu ainda não sei exatamente por onde começar. O que você diria para essa pessoa?
Eu vou falar agora como um profissional, de novo, não técnico, né? Então, assim, o fato de ser não técnico, eu vou escolher aquilo que eu vou estudar. Então, assim, o que faz sentido? Eu acho que tem um caminho legal de você estabelecer quais são as principais tecnologias existentes no mercado, de você buscar certificações, esses cursos livres que hoje existem, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu gosto muito de fazer propaganda daquilo que existe gratuitamente falando. Então, por exemplo, vai para o YouTube, começa a pesquisar quais são os principais produtos, as principais aplicações, como que eu posso resolver problemas de negócio. Começa a olhar daquilo que você pode fazer para você, primeiro, né? Assim, como que eu posso obter conhecimento? E aí é muito legal, eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, quais cursos de pós-graduação que você acha que eu deveria fazer? E aí, às vezes eu sou muito transparente. Olha, se for para aprender sobre isso, eu te recomendaria, na verdade, buscar um curso no máximo ali 1, 2 semanas, porque daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses já mudou, já vai ter mudado, né? Então, acho que esse é um espaço legal para você buscar. Acho que existe um espaço de conhecimento que a gente precisa preencher, um gap do ponto de vista de você aprender, mas não adianta eu querer fazer uma jornada... Vou criar uma trilha engessada de 2 anos, 3 anos. Não! A tua jornada talvez tenha que ser de 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. Né? Então, assim, aprender quais são os principais players do mercado, quais são as principais empresas que estão promovendo essas tecnologias. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre o Gemini do Google, eu quero aprender, por exemplo, sobre o ChatGPT. Então, por exemplo, existe, recursos que você pode instalar no teu WhatsApp. Por exemplo, hoje, ferramentas que você pode conversar e criar, por exemplo, um documento, por exemplo. Já experimentou a fazer, por exemplo, agora, uma das principais ferramentas para que você possa talvez desenvolver e aprender sobre inteligência artificial é engenharia de prompt. Como fazer um prompt da forma correta para você obter uma resposta da forma correta, por exemplo. Então, imagina se você aprender sobre como perguntar para a inteligência artificial coisas para ela, mais fácil vai ficar para que você possa obter resposta da forma correta. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Né, algumas semanas atrás, eu estava criando uma planilha e aí eu queria criar algumas fórmulas. E eu comecei a buscar ali no Gemini como criar essas fórmulas para que eu pudesse ter um determinado resultado. E eu passei ali 1 hora apanhando, né, para que eu pudesse criar alguns códigos, por exemplo, criar algumas fórmulas para que eu pudesse aplicar na planilha. Aprendi, errei um monte, fiz tudo errado, mas depois de alguns prompts, idas e voltas, eu consegui chegar onde eu queria. E aí eu peguei um vídeo no YouTube, misturei com um prompt, por exemplo, no Gemini, e eu consegui chegar onde eu queria. Então, acho que esse é o ponto. Muitas vezes, talvez a gente está acostumado com a coisa mais engessada, com a trilha de conhecimento mais engessada. Mas eu acho que parte do princípio de que existem coisas... muitas possibilidades em aberto. A gente ainda não está no nível de falar assim, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso de mestrado de 2 anos. Acho que não se prenda a isso. Vá para aquilo que você pode acelerar mais rápido o teu nível de conhecimento. Acho que esse é o ponto. Pode. Acho que no seu exemplo, no final, você falou, queria fazer uma coisa, então aprendi para fazer essa coisa. Sim. Acho que aprender para aprender não funciona. Sim. Tem que, talvez, já escolher na sua cabeça qual vai ser a aplicação. Para quê? Tá? Sim. Para que, nesse contexto, talvez um pouco mais fechado, pequeno, você vai já entender e colocar na prática de verdade esse conhecimento, coletar o retorno que está esperado e vai passar a confiança para você depois ir caminhando e fazer outras aplicações e desenvolver outros conhecimentos. Mas acho que não vou aprender Python para fazer Python, tipo, e aí, tipo, você tem que ter prática, né? Na prática já uma questão de, vou já priorizar de novo, para quê? E acho que é um grande desafio na evangelização também dentro da empresa. É difícil fazer só treinamento se você não ligar com um caso de uso, algo bem concreto, onde as pessoas vão beneficiar desse esforço intelectual de aprender sem ter o retorno. E só aprender sem ter uma aplicação. Sem ter o retorno. Eu recebo muita mensagem, né? Assim, as pessoas, obviamente, assim, eu sou muito ativo ali nas redes sociais e tal, em relação a essa carreira, tecnologia e tal. E eu recebo muita mensagem de jovens que estão começando, por exemplo, uma carreira em tecnologia. E aí, essa semana mesmo, eu recebi assim, uma enxurrada. Eu fiz um post específico lá no LinkedIn. Eu recebi uma enxurrada de pessoas perguntando cursos, empresas, primeiro emprego, carreira, por
onde que eu tô indo, para onde que eu vou e tal. E eu sempre digo, busca uma oportunidade para que você possa participar de projetos e iniciativas, para que você possa ter experiência prática. Isso. Só estudar e ficar a faculdade inteira estudando sem ter uma experiência prática, para mim, na minha visão, é uma perda de tempo gigantesca. Você precisa ter experiência prática. Se você puder ter um estágio, se você puder ter, por exemplo, um trabalho, se você puder participar mesmo que de um projeto sem ganhar nada, mas só pela oportunidade de poder participar de um projeto que vai dar um resultado para você prático de conhecimento, isso é muito legal e vai te colocar num patamar muito diferente daquele que só está estudando, aprendendo e que não está tendo a experiência prática de fazer alguma coisa, sabe? Ou até projetos pessoais, né? Sim, Às claro, vezes você óbvio. quer fazer uma coisa, uma automatização dentro vai da sua empreender casa. alguma coisa, vai fazer na tua casa alguma coisa, exato. E trazendo um depoimento pessoal até, eu fiz um MBA de Big Data e Analytics e, cara, foi em 2020, 2021. O que aconteceu nesse meio tempo? Veio pandemia, ChatGPT, LLMs bombou e, cara, a gente não teve a prática, não foi ágil o suficiente o MBA para se adaptar o cronograma para aprender sobre a nova tecnologia revolucionária naquele período, né? Então, eu concordo 100%. Acho que muito melhor a gente focar na prática e trazendo o que você falou, Alex, que eu concordo também. Acho que a abordagem de aprendizado tem que ser diferente e bem planejada. Talvez não valha a pena aprender Python para começar com uma base, mas é melhor trazer um problema, alguma coisa que eu quero resolver e, portanto, eu preciso aprender isso para criar a minha base a minha base técnica mesmo para aplicação, né? Talvez o aprender Python nesse caso aí seja como um meio, né? Exato. Supor, eu quero testar exatamente. Ciência de dados. Aí eu aprendo Python não para aprender Python, Exato. mas eu aprendo Python para fazer um modelo de machine learning meu ali, para entender como é que funciona e brincar com aquilo ali, Exato. pensando, por exemplo, num projeto pessoal ou em alguma coisa paralela. E eu não quero falar que o meu MBA foi ruim, não, tá? Foi ótimo, aprendi várias coisas. Inclusive, eu tô aqui nesse período da minha carreira por conta do MBA, também foi excelente. Mas tem outras formas de aprender que não são necessariamente... Não precisa do MBA para aprender. Exato. Isso, basicamente. acho que Exatamente. acho que esse é o ponto. A gente tem um ganho muito legal, né? Assim, a gente estava falando das crianças, né? Que já estão vindo nativas digitais, vamos dizer assim. Mas a gente também tem, eu acho que um advento muito legal para nós aqui que estamos trabalhando com tecnologia, é de que a gente sabe onde buscar as respostas, né? E você não precisa de algo muito estruturado para encontrar as respostas hoje. Você tem como aprender coisas muito rapidamente. Você aprende quero aprender sobre Python. Talvez no passado se falava assim, nossa, leva-se anos para aprender Python. Hoje você abre uma página e talvez em algumas horas você já está codando. Exato. Você já tem essa facilidade. Então, acho que isso é muito legal, entendeu? Muito bom. Pessoal, a gente já passou por varejo e bens de consumo, passamos por carreira, passamos por perspectivas de inovação dentro dos negócios. Acho que se deixar a gente ficaria aqui falando o resto do dia, mas acho que infelizmente a gente está chegando no tempo final do nosso episódio, mas antes da gente finalizar, tem o nosso quadro Indique um Livro. E aí, espero que o time da organização tenha te preparado Mas todo convidado que participa pelo podcast pela primeira vez, a gente pede para indicar um livro que seja, de alguma maneira, importante para a vida da pessoa. Não necessariamente tem que ter a ver com o tema que a gente falou aqui. Então, a indicação é livre. Tá. E aí... LH, se quiser começar. Legal, eu gosto muito de um livro falando assim, eu tava falando da parte mais filosófica da coisa, talvez de carreira, tecnologia, né? Assim, eu tava falando que eu não sou um profissional técnico, mas eu sempre fui um apaixonado por inovação, por tecnologia, por coisas novas, por criar coisas novas. E tem um livro que eu gosto bastante que é Descubra Seus Pontos Fortes, né? E esse livro é um livro mais assim, de novo, né? Ele é mais voltado de como que você pode desenvolver talvez suas soft skills, como que você pode trabalhar melhor aquilo que você é bom, né? Muitas vezes a gente foca assim, eu tirei nota baixa em matemática na escola.
E aí eu tirei nota baixa em física. E aí eu vou me matar de estudar para ser bom em física. Não, foca naquilo que você é bom, né? Trabalha os teus pontos fortes, né? E aquilo que você talvez não é tão bom, você estuda para passar de ano, né? Então, é uma característica que eu gosto, que eu particularmente sigo e acho bem legal. E esse livro, ele fala muito sobre isso, né? Do Marcus Buckingham, e é um autor... E ele trabalhou por muitos anos como consultor no Instituto Gallup, né? E muito vinculado ali, muito próximo do MIT e tal, de grandes universidades nos Estados Unidos. E ele fala sobre isso, de você entender e se conhecer, se autoconhecer e conhecer principalmente as tuas principais características. Então, quando você conhece teus pontos fortes, fica mais fácil para você falar assim, eu vou por esse caminho, é aqui que eu mando bem, é aqui que eu faço bem feito, e se eu focar nisso, acho que vai dar certo. Se eu focar naquilo que eu não sou bom, acho que vai dar ruim. E na minha visão, eu acho que é exatamente isso. Também com tecnologia. Acho que essa é a dica que eu poderia dar aqui. Pô, muito legal, muito legal. E aí, lembrando, o Caio também vai indicar, mas antes da indicação do Caio, lembrando que você que está assistindo, se você curtir e compartilhar o post do LinkedIn desse episódio, você concorrerá a esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Legal. Do Marcus Buckingham. Isso. Muito bom, indicado aqui pelo LH em primeira mão. E agora a sua vez, Caio. Putz. Qual que é a sua indicação aqui pra gente? Pior que eu escuto todo o podcast, eu fico pensando, nossa, se eu for convidado, qual que eu vou indicar, né? Chegou a hora. Mas eu acho que eu vou sair aqui um pouco do senso, não senso comum, mas eu vejo que o pessoal indica muito sobre produtividade, tecnologia, que é o tema e tal. Acho que leitura é o repertório que a gente cria lendo os livros. Eu acho que vou indicar um aqui que é uma narrativa, inclusive, não tem nada a ver com tecnologias e tal. Perfeito. Mas é um livro que quem é próximo sabe que eu adoro, já indiquei para todo mundo, que é Frankenstein. É um livro clássico. Já li, é muito legal. Muito legal. Eu super recomendo qualquer pessoa a ler. É da Mary Shelley. Ela tem uma história de vida impressionante, assim, também. Ela, enfim, escreveu o livro super jovem, num contexto de vida super turbulento na vida dela. E que, com a publicação do Frankenstein, inaugurou uma nova... como é que fala? Uma nova era para a literatura, que se criou-se o tema gótico, né? Acho que né, depois do Frankenstein. E, putz, a história do livro é muito boa, né? Porque acho que tem um debate ali de quem é realmente o monstro, né? É o monstro que é criado, que dá vida ali aquela coisa, ou se é quem criou o monstro, é o médico, né? Então tem esse debate muito interessante ao longo do livro. É uma leitura que eu me diverti a beça aí lendo e super recomendo para qualquer pessoa. Pô, abre bastante legal. a cabeça. Gostei da indicação, bem fora da curva. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado a LH. vocês aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Caio. Valeu, obrigado. Ponte. Obrigado. Obrigado Valeu, também, Alex. Obrigada. E é isso, pessoal. Segunda-feira tem mais. Até lá. Até. Até. Até.